Vamos para mais um estudo com nosso Senhor Jesus. Jesus, ele ensina com autoridade. Peça a direção do Espírito Santo que esteja preparando o seu coração para receber da palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 12 ao 25, a continuação, Jesus perante Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes estavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Amém? Então nós vemos aqui Jesus perante Pilatos. Nós vimos no texto anterior que eles levaram ele para Pilatos e Pilatos levou ele para Herodes. E nenhum dos dois acharam culpa sobre Jesus. E aqui nós vemos por três vezes, Pilatos tenta soltar Jesus porque ele não acha culpa em Jesus. Mas eles só clamam: crucificam, crucificam. Então eles pedem para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Só que por várias vezes Pilatos diz que não acha culpa sobre esse homem. Ele falou que ia castigar ele e soltaria. Mas aqueles que eram para ser os defensores da palavra de Deus, aqueles que eram para receber Jesus, eles rejeitaram. Então nós vemos aqui que os principais sacerdotes, que eram os homens da lei, os homens que eram guardiões da palavra de Deus, conheciam a palavra de Deus, esses que eram para receber Jesus, eles rejeitaram Jesus. E Pilatos, que nem conhecia Jesus, que nem conhecia a fé em Jesus, a palavra do nosso Deus, queria soltar porque não achava culpa alguma sobre Jesus. E eles, aqueles que eram para receber Jesus, eles rejeitaram Jesus. O próprio Jesus diz que eles rejeitaram todos os profetas que foi enviado, e ele não foi diferente, ele também foi rejeitado. Por eles conhecer a palavra de Deus, por eles ser homem de Deus, eles tinham que aceitar Jesus, não, mas eles rejeitaram. Qual que é a lição que eu aprendo aqui? Que a palavra de Deus não adianta ele conhecer a letra. Se a gente não buscar praticar, não adianta nada, ela não transforma a nossa vida, ela não muda, não nos muda como pessoa. A palavra de Deus, ela só vai fazer diferença na nossa vida a partir do momento que a gente busca praticar, que a gente busca viver ela. Aqueles principais sacerdotes, eles conheciam a palavra de Deus, porque eles eram os principais dos sacerdotes, eram os guardiões da palavra de Deus, então eles conheciam a palavra de Deus, só que eles não viviam de fato o que eles falavam. Além da gente conhecer a palavra de Deus, a gente tem que buscar viver aquilo que Jesus ensina, praticar o que Jesus ensina. Então nós vemos aqueles que eram para acolher Jesus, rejeitaram Jesus, eles que mandaram Jesus para a morte. Pilatos queria soltar Jesus e eles mandaram Jesus para a morte. E Jesus de fato foi crucificado, porque Pilatos tentou por várias vezes
para soltar, e eles não aceitaram, eles ficaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, no finalzinho do texto, nós vemos que então Pilatos decidiu que eles fizessem o que eles quisessem com Jesus e soltou Barrabás, que era um criminoso. Pilatos sabia que ele era inocente, que ele não tinha culpa nenhuma. O Pilatos sabia que eles estavam fazendo isso por inveja de Jesus, somente por inveja de Jesus, porque Jesus não tinha nenhuma culpa para ser condenado à morte. Mas por que Jesus foi condenado à morte? Para cumprir a sua missão, para cumprir aquilo que Deus designou para ele. Então ele se entregou à morte para cumprir a vontade de Deus. E o que nós fazemos com isso? Quando a gente age rejeitando Jesus, a gente está como os principais sacerdotes. A gente não está praticando a palavra de Deus. A gente só conhece a palavra de Deus, mas não está praticando. Porque a gente tem que praticar, viver aquilo que a gente aprende. Nós vemos aqui que eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não eram transformados pela palavra, porque eles não buscavam viver. E hoje em dia, se a gente conhecer a palavra de Deus e a gente não buscar viver de acordo, a gente está sendo como eles, como os fariseus, só conhecendo a letra, mas não buscando praticar o que está na letra. Então não basta somente nós conhecermos a letra, nós temos que conhecermos a letra e viver aquilo que Deus coloca no nosso coração, viver o que está nas Escrituras, buscar praticar o que está nas Escrituras, porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela tem que moldar a nossa vida. A palavra de Deus, ela não é uma janela para eu enxergar a vida de outras pessoas. A palavra de Deus, ela é um espelho para eu me ver, para eu melhorar cada dia mais. Então, sempre que eu vou estudar as Escrituras, é para eu melhorar. Em primeiro lugar, tem que fazer sentido na minha vida, eu tenho que começar a analisar na minha vida sobre a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Ler aqui, ela tem que ser um espelho para a gente se ver aonde que eu preciso melhorar, aonde que eu estou falhando e preciso melhorar, qual que é o meu fraco, aonde é o meu ponto fraco que eu preciso me fortalecer no Espírito. Então ela não é uma janela para eu ver a vida dos outros, é uma janela para eu me ver. E cada um de nós tem que pegar a palavra de Deus, as Escrituras, para a gente se ver, não para a gente julgar os outros, se tem igreja fazendo o que está errado, não, mas para a gente, para ser um espelho para a nossa vida. Mas é claro que a gente precisa falar das Escrituras. A gente precisa falar porque muitas pessoas não têm hábito de ler a palavra de Deus, não têm conhecimento das Escrituras. Então muitas pessoas precisam falar para que outras pessoas que não conhecem, eles se aproximem do reino e eles venham conhecer a vontade de Deus. Porque tudo que está aqui, tudo que a gente fala, não é a minha vontade, mas é aqui é o manual que Deus deixou. Então, muitas vezes as pessoas criticam os cristãos, porque a gente é intolerante. Não é questão de intolerância. A minha opinião pessoal é uma coisa, mas se eu sou cristã e se eu busco viver a palavra de Deus, o manual é o que Deus deixou, não é as minhas vontades, não é o que eu penso, não é o que eu desejo, mas é o que Deus deixou, o manual. É Ele que deixou o manual. Não foi eu que escrevi, não foi o homem que escreveu o manual, foi Deus, foi escrito inspirado por Deus, que foi feito esse manual. Então, se muitas vezes a gente fala, não é eu falando, mas é o que está aqui no manual que Deus deixou, a base que Deus deixou. Se a gente quer ter vida com Ele, se a gente quer morar na eternidade com Ele, o manual é aqui. Quando a gente compra um aparelho doméstico, todos vêm com manual para a gente saber usar aquele produto. A nossa vida não é diferente. Tem esse manual para a gente saber viver da maneira correta, de como Deus quer. Agora, se eu não quero nem saber de Deus, se eu não quero morar com Deus, então eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Mas se eu quero ter vida com Deus, se eu quero morar com Deus, eu tenho que me basear nesse manual, que é a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e toca, Senhor, no mais íntimo do coração. Que o Senhor Espírito Santo esteja
tocando, selando cada coração e transformando, abrindo o entendimento para que eles venham ter amor pela Tua Palavra, para que eles venham ter entendimento pela Tua Palavra, que eles tenham a certeza no coração que não são pessoas falando, não é vontade de pessoas, mas é a vontade do Senhor, é que o Seu reino se aproxime das pessoas e que vidas sejam resgatadas, que vidas sejam salvas. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa e toca, Senhor, no mais íntimo de cada coração, pessoas que estão passando por momentos difíceis, com depressão, com crise de ansiedade, Pai, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar libertando, Pai querido, em nome de Jesus, visita, Senhor, e abre o entendimento, abre a mente, Senhor, para que eles possam ter vida contigo e para que eles possam ter o desejo de te conhecer melhor, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.